Olá, pastora Cleide Dias, passando aqui mais uma vez, né, para compartilhar uma palavra do céu com você. E hoje eu quero ler uma palavra que está lá em Isaías, capítulo 60, e o versículo 1 e o 2, que diz assim: levante-se, refulja, porque chegou a sua luz. A glória do Senhor raia sobre você. Olhe, a escuridão cobre a terra, densas trevas envolvem os povos, mas sobre você raia o Senhor e sobre você se vê a sua glória. Olha só, que palavra poderosa. Hoje, muitas pessoas se encontram cansadas, caídas, desanimadas, cabisbaixa, sabe? E estão esperando que Deus as levante. Quando eu olho para essa palavra, eu me lembro de quantas vezes eu fiz uma oração, e talvez você já tenha feito esse pedido a Deus: Senhor, me levanta, eu quero fazer algo para ti, me levanta. E essa palavra, ela nos afirma que essa tarefa não é do Senhor, essa tarefa é nossa. A tarefa de se levantar é nossa. E por que o Senhor está nos mandando aqui na sua palavra ficar de pé? Sabe por quê? Porque é de pé que devemos estar para receber a bênção de Deus. É de pé que devemos estar para cumprir o nosso propósito. Nem eu e nem você nunca vimos alguém sendo honrado, premiado, recebendo um troféu, enquanto está sentado cabisbaixo olhando para o chão. Você já observou que nunca vimos essa cena? Então entenda que é por isso que o Senhor está dizendo: levanta-te, porque é de pé que campeão recebe medalha. Decida deixar o lugar de derrota, de coitadinho. E aqui eu quero dizer uma coisa para você que eu tenho repetido nos dias que têm se passado. Nos meus áudios eu tenho falado isso. Você é especial. Você não pode estar no lugar de coitadinho, porque você não é. Você é alguém que está na agenda de Deus, você tem uma biografia escrita no céu, então o seu nome não é todo mundo, você é diferente. E você precisa decidir assumir essa diferença para cumprir seu propósito na terra. E olha, essa ordem de Deus aqui se levanta, ele chega a dizer no versículo 2, olha a escuridão que está sobre a terra. São densas, mas sobre você já raiou a luz do Senhor, sobre você tem glória de Deus. É isso que a palavra está dizendo. E sabe, uma coisa que eu quero compartilhar com você, lá em 1 Samuel, no capítulo 16, a partir do versículo 11, depois você dá uma olhadinha na sua Bíblia, sempre anote, sempre leia aquilo que eu compartilho, para você perceber a veracidade daquilo que eu tenho compartilhado com você. A Bíblia diz que lá, no dia da unção de Davi, Samuel estava sentado quando Davi entrou na sala. E o Senhor disse: levanta-te e unge-o, porque este é o que eu escolhi. Samuel era um grande profeta, mas o Senhor mandou ele ficar de pé para exercer o propósito dele naquele dia. Daniel, se você olhar lá para o livro de Daniel, capítulo 10, a partir do versículo 11, você vai ver Daniel orando há 21 dias esperando uma resposta de Deus. Mas quando o anjo chegou diante dele com a resposta, a primeira coisa que o anjo disse foi: levanta-te, pois eu fui enviado a você. E aí quando a gente olha lá para o livro de 1 Reis, capítulo 19, a partir do versículo 4, a gente vai ver Elias. Depois de ter vivido uma das mais maravilhosas manifestações do poder de Deus, que foi quando ele venceu os profetas de Baal, ele se sentou e desejou a morte. Você sabe o que é isso? Um homem de Deus que venceu 400 profetas de Baal e mais 400 de Azera, 800 profetas de deuses estranhos. Naquele dia ele venceu. E agora ele estava sentado, cabisbaixo, dizendo: eu quero morrer por conta de uma ameaça de uma mulher chamada Jezabel. Olha como o inimigo das nossas almas é sagaz, nos derrota e nos abate por qualquer coisa. E por que eu estou citando esses textos para você? Para lhe fazer uma pergunta. E você? Qual é a posição que você está hoje, agora? Está sentado?
Está cabisbaixo, entristecido, no lugar de coitadinho, achando que o mundo acabou, ou que essa situação que você está passando não vai passar? Como é que você está? Deixa eu te falar uma coisa. Não é hora de você sentar, não é hora de se deitar, não é hora de desistir, é hora de ficar de pé. Porque é de pé que você ouve a direção de Deus, é de pé que você recebe a bênção, é de pé que você ouve aquilo que Deus tem para fazer através de você, para você poder cumprir o seu propósito na terra. Sabe? Tem algumas coisas que são necessárias para a gente se colocar de pé. Talvez eu esteja dizendo hoje para você, se coloca de pé, se levanta, e você esteja dizendo, pastor, o que eu posso fazer? Além daquilo que eu já faço, eu já oro, eu já vou para a igreja, eu já leio a Bíblia, eu sou ofertante, eu sou dizimista, pastor, eu já faço tudo. O que eu posso fazer? Amados, esse é um engano que tem estado na mente de muitas pessoas, um engano que estava na mente daquele jovem rico, quando Jesus o confrontou, ele perguntou o que era preciso para herdar a vida eterna, e aí Jesus falou, era cumprir os mandamentos, e ele disse, eu já cumpro tudo, eu já faço tudo isso, e Jesus percebeu que aquele jovem tinha um apego a algo, ele amava algo, cumpria os mandamentos, mas tinha algo que era maior do que tudo. E o Senhor disse a ele, pois vende tudo que tem e dá aos pobres. A Bíblia diz que aquele homem se entristeceu e nunca mais apareceu na história. Ele não quis mudar de vida com Jesus. Ele era só um cumpridor de regras. Amados, e muitos de nós estamos assim hoje na casa do Senhor. Aonde nós estamos vivendo, estamos cumprindo regras, achando que nós já fizemos tudo e que Deus só tem a obrigação de nos abençoar. Muitos de nós vivemos assim. Quando a Bíblia diz lá no Evangelho de Lucas que quando a gente faz apenas aquilo que é mandado, a gente é chamado de servo inútil. Amado, uma pessoa inútil é que não serve para nada. Meu Deus, que o Senhor tenha misericórdia das nossas vidas. Mas eu quero lhe ajudar. Eu quero lhe ajudar a você se levantar, você que talvez esteja com esse pensamento, que já fez tudo. Deixa eu lhe dizer uma coisa, tem uma atitude que vai te ajudar a você se levantar da maneira que Deus está te chamando para se levantar. Sabe por quê? Porque às vezes você e eu podemos estar de pé fisicamente, mas a nossa alma está deitada, a nossa alma está encurvada por conta de muitas coisas. E eu vou agora começar a partir de hoje, e os dias que virão vou começar a compartilhar muito sobre a alma, sobre as emoções, porque, amados, tudo que nos atrapalha e nos aprisionam está dentro da nossa alma. Quando a gente descobre isso e traz a cura, o resgate dessa alma que precisa estar subordinada ao nosso espírito, e o espírito subordinado ao Espírito de Deus, olha, as coisas fluem, as coisas acontecem. A primeira atitude que você precisa ter para ficar de pé nesse tempo e cumprir o seu propósito no lugar que você está, é não carregar a bagagem da velha criatura. Anote isso, não carregue bagagem da velha criatura. Nós não podemos carregar sobre nós bagagens que não nos pertencem mais. 2 Coríntios 5,17 diz que aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. E se você tiver alguma dúvida se está em Cristo ou não, entre em contato comigo. Vamos conversar, vamos alinhar e vamos viver o que a palavra de Deus está dizendo. Porque a sua alma precisa estar livre para você poder se levantar. Deixa eu te compartilhar uma história que está lá no livro de Lucas, no capítulo 13, a partir do versículo 10. Eu não vou ler a história, eu só vou relatar. No versículo 11, diz assim: ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente já fazia 18 anos. Ela andava encurvada e de forma alguma poderia endireitar-se. Olha só, uma mulher encurvada. De repente, ela entra na sinagoga. E quem estava lá? Aquele que muda a vida das pessoas. Jesus de Nazaré estava lá, assim como está na minha vida e na sua todos os dias. E lá no versículo 12, diz assim: ao vê-la, Jesus chamou à frente e disse: mulher, você está livre da sua doença.
Então lhe impôs as mãos e imediatamente ela se endireitou e passou a louvar a Deus. Ele tem o poder de endireitar a nossa alma, de endireitar os nossos caminhos e nos fazer ver aquilo que não estamos vendo. Mas, amados, o texto diz que as pessoas começaram a se indignar, quem viu Jesus curando aquela mulher, porque isso acontece até hoje. Quando você começa a fazer algo para mudar a vida de alguém, as críticas se levantam, as pessoas começam a dar opiniões, elas nunca fizeram, mas agora que vê você fazendo, elas vão querer atrapalhar. E aí eles começam a dizer que Jesus não podia fazer aquilo porque era um sábado e etc e coisa e tal. E lá no versículo 16, Jesus diz assim: em cada um de vocês, não desamarra no sábado o seu boi ou o seu jumento do estábulo e leva para dar-lhe água? Então essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria eu, no dia de sábado, libertar ela daquilo que aprendia? Sabe o que eu vejo aqui? Eu vejo Jesus dizendo que essa mulher era uma filha de Deus, essa mulher era uma mulher que orava, ela estava, amada, era na sinagoga, era na casa do Senhor. Você já pensou? E o próprio Senhor afirma, ela é filha de Abraão, ou seja, ela é filha da promessa, ela tem um propósito, eu criei ela para fazer algo na terra. Mas por 18 anos, aquela mulher vivia encurvada. Amados, quantas pessoas hoje estão encurvadas dentro da casa do Senhor, nas suas casas, encurvada, cabisbaixa, achando que elas não podem fazer, achando que elas não podem ser. Essa mesma ordem que Jesus deu àquela mulher, Ele me dá hoje e dá a você também. Te levanta, você é livre, decida jogar essas bagagens fora, porque não dá para levantar carregando bagagem. Aquela mulher nunca tinha se levantado, porque havia sobre elas doenças na sua alma, doenças que deveriam ser arrancadas, e naquele dia Jesus arrancou, mas Ele deu uma ordem para aquela mulher. Ele deu uma ordem para aquela mulher se endireitar, porque Ele disse que a partir dali, aquela mulher estava curada. Quando o Senhor impôs as mãos nela, ela se endireitou imediatamente. Então eu quero lhe dizer que você tem o poder de se levantar e viver o seu propósito na terra. Mas essa é a primeira atitude que você precisa ter. Decida não carregar bagagens da velha criatura. Decida perdoar. Isso é uma bagagem maldita que amaldiçoa a sua vida e a sua descendência. Decida não guardar mágoa. Decida não sentir ódio, não sentir raiva. Decida não se incomodar com as críticas que chegam. Decida, tome a decisão que as suas emoções elas vão ser curadas. No nome poderoso de Jesus, decida viver o seu propósito. Agora que você já sabe, a primeira coisa que você precisa ter, a primeira atitude para você se levantar diante de Deus, eu quero finalizar a minha fala de hoje dizendo algo. Tome a decisão de se levantar, como eu já lhe disse. Porque Jesus usou muito essa palavra. Sempre que Ele ia fazer um milagre, Ele sempre mandava levantar. E Ele está mandando você fazer isso hoje. Se levanta. Ah, pastor, eu não tenho coragem. Levanta sem coragem mesmo. Depois a coragem chega. Quando você vai olhar alguns textos, eu vou só citar alguns aqui para você, para finalizar a minha palavra de hoje. Lá em Lucas 8:54 diz assim: mas ele pondo todos para fora, pegando-lhe pela mão, clamou dizendo: levanta-te, menina. Esse foi um milagre realizado, mas a ordem foi: levanta-te, a cura está no teu levantar. Em João 5:8 novamente: levanta-te, toma o teu leito e anda. Essa é a história de um homem que estava lá. Oh, Senhor, ninguém me coloca dentro do tanque, eu estou aqui há 38 anos esperando. Ele estava lá culpando os outros. E Jesus chegou e não jogou ele no tanque. Jesus chegou e disse: pois te levanta, toma teu leito e cai fora daqui. Em outras palavras, Jesus estava dizendo: para de culpar os outros. Toma aquilo que te pertence e levanta e começa a tua caminhada. Lá em Marcos 10:49, Jesus parando, disse que eu chamasse, chamaram o cego. E ele disse: tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama.
Os discípulos chegaram naquele cego que estava clamando por Jesus e disse: ei, te levanta, Jesus está te chamando. Foi ligeiro, mesmo cego, mesmo sem saber para onde ia. Mas quando ele escutou Jesus dizendo: te levanta, foi um recado de Jesus, ele se levantou imediatamente. Em Lucas 7,14, a gente vê ali uma viúva levando o seu único filho para ser enterrado. Jesus chegou, tocou no caixão e disse: jovem, a ti te digo, levanta-te. E o defunto levantou, se assentou e começou a falar. Ei, até morto se levanta quando decide levantar, quando escuta a voz do soberano. Quantas pessoas estão mortas, não fisicamente hoje, mas mortas no casamento, mortas dentro de suas casas, mortas dentro dos seus negócios, em tantas áreas da vida, morta espiritualmente. Ei, mas nós temos um Deus que levanta mortos. Louvado seja o nome do Senhor. Um dia, o apóstolo Paulo e Pedro, lá em Atos 3:6, encontraram um aleijado, um coxo. Pedro olhou para ele e disse: olha, eu não tenho prata e nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus o Nazareno, levanta-te e anda. Olha que coisa poderosa. Olha que coisa poderosa. A palavra de Deus nos incentiva a levantar. Lá em Lucas 17:19, disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Em João 4, conta a história da mulher samaritana, e eu quero encerrar aqui. Uma mulher de alma encurvada, cheia de traumas, mas quando Jesus começou a conversar com ela e disse que poderia lhe dar água viva, ela disse: o Senhor não tem como tirar a água, o poço é fundo. Sabe o que é isso, amado? Alma torta, alma doente. Aquela mulher não conseguia ver o sobrenatural, ela não conseguia ver que Jesus de Nazaré estava ali. Mas a Bíblia diz que quando aquela mulher entendeu o que Jesus estava falando, lá no versículo 28 do capítulo 4 de João, então, deixando o seu cântaro, a mulher voltou para a cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo quanto eu tenho feito. Amados, aquela mulher se levantou. E aquela mulher se levantou para uma nova vida. Aquela mulher se levantou para um novo tempo. E eu quero lhe dizer: você é escolhido de Deus, você tem um propósito especial. Se levanta nesse novo tempo, se levanta nessa geração para cumprir o teu propósito, porque você não é diferente de todas essas pessoas que eu citei aqui. Você não é diferente, sabe por quê? Porque você está na agenda de Deus. Eu já lhe disse isso. Você é especial, você tem uma agenda para cumprir na terra. Então tome nota de tudo que você tem entendido nesse tempo e comece a realizar um a um. Deixe Deus lhe usar. Seja profeta de Deus na vida das pessoas. Seja profeta do amanhã, do futuro, na vida daqueles que você vê nesse dia. Amém? Que Deus abençoe você, que Deus lhe guarde, que Deus te levante, te ajude a te levantar, porque o levantar é você, não é Deus. Não diga mais: Deus me levante. Diga: Deus, eu decido me levantar, porque sobre mim o Senhor já me deu a promessa de Isaías 60, quando o Senhor diz que sobre mim uma luz já raiou e agora eu só preciso me levantar para cumprir o teu propósito na terra. Levante-se, brilhe, porque chegou a luz. A glória do Senhor já está sobre você. Olhe, a escuridão está sobre toda a terra, envolvendo todos os povos, mas sobre você a luz do Senhor está. Sobre você a glória do Senhor já é vista. Que Deus te abençoe.